Insegurança no dia de fazer o Enem. Isso é normal? Não é? Como que você vai lidar com o dia do Enem e o nervosismo que dá na hora de fazer a prova? Porque uma coisa é certa, vai dar um nervosismozinho, tá? Isso aí você não precisa nem se preocupar, o que vai acontecer. Mas beleza, aconteceu. E agora? O que que você vai fazer? Eu tenho conversado com muitos alunos tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e obviamente nas salas de aula, e a coisa mais comum que eles me relatam é que dá um certo nervosismo no dia de fazer o Enem. E eu acredito que seja verdade, obviamente, até porque eu já passei por isso, e eu sei que tem muitas situações do dia a dia que nos fazem dar aquela sentidinha, sabe? Aquele nervosismo, aquela ansiedadezinha que você sente para fazer as coisas. Então, isso é normal, você precisa saber disso e saber que no dia da prova o coração vai dar uma acelerada. Eu falo muito isso em sala de aula, eu falo, galera, agora você tem que entender o seguinte, você tem que fazer essa redação rápido, você tem que treinar, se for mal não tem problema. Por quê? Porque no dia do Enem você vai ter o coração um pouco acelerado, vai dar aquele nervosismo e você precisa saber lidar com isso. Então é muito normal que você aceite esse nervosismo e principalmente saiba lidar nesse momento que a adrenalina está lá no topo e você precisa fazer essa redação. Um dos motivos que eu percebo assim, um nervosismo na galera é justamente porque a galera começa a pensar primeiro no repertório da redação para depois pensar nas partes mais importantes, que são problematização, que você vai tirar o grande problema para fazer a sua tese, fazer o seu argumento e fazer a sua proposta de intervenção. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber e não pensar no repertório em si. Por quê? Porque o repertório ele se adapta. O repertório ele não é exclusivo por tema. O repertório ele é por problematização. Por exemplo, você tem um argumento sobre preconceito social. Então você sabe quais repertórios se encaixam para discutir preconceito social. E por aí vai. Ah, estou com dúvida disso. Tem uma aula aqui, ó. Assiste essas aulas aqui do curso de Certa Palavra aqui no YouTube, que você vai ver perfeitamente essa ideia. O repertório servindo para determinada problematização, que é a determinada tese que você vai escrever. Então a primeira coisa que você já sabe hoje é: eu não preciso ficar com nervosismo graças a repertório. O repertório a gente se adapta. A mesma ideia de pensar no erro pelo repertório é pensar no erro pelo tema. Vou te dar um exemplo, tá? Enem de 2019 foi sobre democratização do acesso ao cinema. E a galera ficou assim, nossa, foi sobre cinema, foi sobre cinema. Tá, foi sobre cinema, o assunto era cinema, mas a problematização era democratização do acesso, ou seja, é uma exclusão social. As pessoas elas são excluídas da sociedade e elas precisam ter o acesso, no caso, o acesso ao cinema. Então, ao invés de ficar sofrendo porque o Enem falou de cinema, a pessoa saberia escrever sobre uma inclusão social. Aí que entra o X da questão. Por quê? Porque você vai saber lidar com determinados argumentos e não vai ficar refém do tema. E aí você vai me falar assim, ah, mas eu fico muito nervoso porque o Enem é uma vez no ano e se eu errar essa vez, assim, ó, putz, deu errado, só no ano que vem, no final do ano que vem. Ou seja, é uma prova que você tem que estar preparado, você tem que estar com a cabeça boa, principalmente. Então, muita atenção, tá? Ah, eu fico nervoso no Enem porque o Enem é uma vez no ano só e eu não sei se eu vou conseguir chegar lá e dominar o repertório e dominar o tema. Não pensa dessa forma. Você vai pensar por problematização. Ah, eu sei escrever um argumento sobre preconceito social. Eu sei escrever um argumento sobre inclusão de deficientes. Eu sei escrever um argumento sobre falta de fiscalização. Eu sei escrever um argumento sobre falha na educação das escolas para discutir determinado assunto. E a partir disso, você já sabe fazer qualquer tema que vier na tua cabeça. Por quê?
Porque o tema vai vindo, você já sabe fazer o argumento que o tema pede. E não ficar preso nessa história, tipo, eu não sei escrever sobre mulheres no mercado de trabalho, como foi o Enem de 2023, mas você sabe escrever sobre a falha na legislação brasileira. E aí você vai adaptar a falha na legislação brasileira à licença maternidade, ao preconceito contra a mulher na sociedade e vai fazer a tua argumentação perfeita. E de onde vem essa falta de segurança, essa insegurança? No meu ponto de vista, ela tem dois pontos principais, tá? O primeiro é a falta de base. A educação brasileira é muito falha, as pessoas não sabem escrever, isso é um fato, tá? Não estou falando só de redação do Enem, estou falando de saber escrever tudo. Se você conversa pelo WhatsApp com as pessoas, você sabe disso. As pessoas elas têm uma dificuldade imensa de mandar mensagem de WhatsApp, cara. Então, assim, você imagina para dissertar sobre um argumento, para escrever uma redação de fato. Outra coisa, só você olhar comentários de Amazon, comentários de Mercado Livre, comentários de YouTube, as pessoas elas têm muita dificuldade de se expressar. Aí você vai falar assim, mas elas não precisam escrever certo, entre aspas, tá? Cara, precisa, né, velho? Você tá transmitindo uma ideia. Não tô falando que a pessoa não pode usar abreviação de internet, isso aí não me importa, eu uso, entendeu? Eu uso VC, TB, essas coisas todas, mas na hora de você desenvolver um raciocínio, você comprou um produto, você vai dar uma opinião sobre esse produto, você não sabe desenvolver uma mísera opinião. Imagina você ter que escrever 30 linhas com pressa para você ser avaliado, entendeu? Então, assim, a base principal já é falha. Aí vem a segunda falha, que é a base de leitura. Cara, recentemente saiu uma pesquisa aí, muito pouca gente no Brasil lê livro, muito pouca gente mesmo. Na época de vestibular e Enem, então, reduz assim, vamos pôr aí, quase zero. Por quê? Porque a galera tem essa ideia de que eu preciso estudar, eu preciso fazer exercício, eu preciso só responder X, eu não preciso ler, porque ler não é tão importante assim. Aí a pessoa que faz vestibulares como FUVEST, Unicamp, que cobram livro, elas contam com resumo, elas contam com aula e elas não leem o livro. Ou seja, a bagagem de leitura ela é fundamental para a tua redação, para a tua escrita. Obviamente para a tua vida. Você está entrando numa universidade, o que você vai mais fazer é ler e escrever, tá? Não importa, vou fazer engenharia, vai ler e escrever. Vou fazer medicina, vai ler e escrever. Vou fazer matemática, você vai ler e vai escrever. Não interessa. Além disso, a pessoa tem muito medo de errar. Sabe o simples medo de errar? Eu errei, eu sou ruim, eu não sei, eu sou burro. Não é isso. Errou, conserta, tá? Então assim, eu tenho medo de chegar lá no dia da prova e errar. Beleza, você vai errar. Você não vai chegar no dia da prova e acertar todas as questões. A minha aluna que foi melhor na vida do Enem que eu conheço até hoje, ela errou 9 questões, 9. Mas ela errou, entendeu? E assim, passou por cima disso, foi aprovada, tá lá feliz da vida na universidade, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, você vai errar, não tem problema. Você vai errar uma vírgula, você vai errar um acento, você vai errar duas crases, não importa. Você tira lá seu 960 e entra na faculdade. Mas você não pode ter medo de errar. E o medo de errar está relacionado a essa ideia de só pensar na nota. Então o que acontece? Eu entrego a redação para meus alunos toda semana. Toda semana o aluno às vezes erra a mesma coisa o ano inteiro e ele fala, eu não saio do 960, eu não saio do 920, eu não saio do 880. Tá, mas você está pegando o que você erra, analisando o seu erro para não errar de novo? Aí as pessoas falam assim, não, então não adianta. Se você não fizer uma análise do que você erra e estudar o que você erra, você não vai acertar, cara. Não, adianta, não tem mágica para isso, entendeu? Eu dou uma aula de crase, uma aula de vírgula e a pessoa continua errando crase e vírgula. Cara, faz mais 20 exercícios, faz mais 30 exercícios, faz mais 50 exercícios. Vai fazer diferença da tua nota. 40 pontos na tua média final, divide 40 por 5, vai fazer diferença da sua nota final. Então não vacila com isso e não tenha medo de errar. Errando que você aprende. Para sua segurança no dia da prova, a quantidade de redação que você escreve faz diferença? Sim e não, tá? Por quê? Porque tem gente que faz 200 temas no ano,
mas carrega um sentimento negativo. Fica o ano inteiro falando, eu vou mal, eu vou mal, eu vou mal. Chega no ano, vai mal, não adianta. Entendeu? Você alimenta o erro, você alimenta que você vai mal. No dia da prova, a chance de você ir mal é muito grande. Por quê? Porque você fica alimentando aquilo. Agora, eu já tive aluno que fez assim, vamos pôr 10 redações no ano, tirou 940, 960 e foi aprovado na universidade. E eu já tive aluna, infelizmente eu tenho que te contar, que tirou 1.960 o ano inteiro comigo, chegou no dia do Enem e tirou lá 920, 900, 880. Um 900 é muito comum, tá? Por quê? Por causa de nervosismo, a pessoa pira, ela fica doida, ela fala, não é possível, cara, não é possível, eu vou chegar lá, vai me dar branco, eu vou mal. Não alimente o pensamento negativo, alimente o pensamento positivo. Toda vez que você estiver treinando, você fica lá fazendo redação e fala, cara, no dia do Enem eu vou saber fazer redação, no dia do Enem eu vou bem, no dia do Enem eu vou saber acertar o tema, eu vou saber usar o repertório certinho, eu vou saber fazer uma proposta de intervenção bem. Toda vez que você estiver treinando uma redação, coloque esses pensamentos positivos na sua cabeça. Eu vou chegar lá, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou ser aprovado. Não tem falha. Se você treinar e treinar com a cabeça boa, vai dar certo, não tem como dar errado. Agora, se você treinar todos os dias, todas as semanas, falando, eu vou chegar lá e vai dar errado, eu vou chegar lá e vai dar ruim, vai me dar branco, aí vai dar branco mesmo. Então, além de fazer redação, cabeça é muito importante mesmo. O que pode acontecer com você no dia que você chega no Enem lá e bateu aquele nervosismo? Vamos supor, você chegou lá no Enem, pegou a prova de redação, olhou e falou, putz, cara, não ferrou, não viu o vídeo do Márcio, não sei o que fazer, tô ferrado, e agora? Cara, a primeira opção que vai acontecer é que você dá um branco. Você vai ficar nervoso, vai dar aquele nervosismo, você vai começar a pensar, a mão vai tremer, você vai ficar naquela sensação, tipo, vai dar errado, vai dar errado. Aí na tua cabeça, o tempo vai passar, cara, vai ficar assim, passando. Você vai achar que já tem meia hora de prova, quando na verdade tem 5 a 10 minutos, entendeu? Então isso é uma coisa muito normal, isso vai acontecer em algum momento, entendeu? Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, começou a prova, sentiu um nervosismo, sentiu a mão assim mais suada, alguma coisa do tipo, respira, respira, fecha o olho, e volta, entendeu? Respira, conta até 10, faz 5 respirações, vai treinando estratégias para isso. Coloca na tua cabeça que é normal esse nervosismo inicial na prova, mas não deixa que isso te domine. Faz o que você domina quando o nervosismo chegar. Por exemplo, você vai lá e treina bastante interpretação de frase temática do Enem. Então você chegou no dia, eu não sei nada desse tema. Você vai na frase temática e circula as palavras. Por exemplo, os desafios para valorização. Aí você circula lá, desafios para valorização. Qual que é o inverso? É a desvalorização. Opa, então a gente vai escrever sobre desvalorização. Qual que é o assunto? Aí você vai ver lá, mulher, homem, negro, pobre, indígena, deficiente, sei lá, o que for o assunto do Enem, aí você circula, aí você vai no texto motivador, aí você procura no texto motivador aquilo que eu ensino que tem em todos os textos motivadores. Eu não sei. Então procura um vídeo aqui que fala sobre isso. Eu tenho um vídeo no canal, tudo sobre redação do Enem, que explica todas as propostas de redação do Enem. Vai nesse vídeo, aí você vai começar a caçar no texto motivador as informações que você sabe que vai ter. Por exemplo, vai ter uma contextualização. Dessa contextualização, você consegue tirar uma problematização para escrever sua redação. Opa, já começo a dar uma tranquilizada. Eu vou caçar uma lei. Vamos ver se no texto motivador tem lei. Opa, tem uma lei. Legal. Eu sei que quando tem lei dá para usar o argumento X. Beleza. Tem um contexto histórico. Opa, já dá para fazer uma relação. Entendeu? Então você vai pegando o seu nervosismo, vai trabalhando as coisas para que você diminua o nervosismo e já comece, obviamente, a produzir a tua redação. Nem que seja só o esquema e só o rascunho, mas isso é fundamental. Outro erro muito comum que as pessoas têm é com coisas bobas.
É muito legal, né? Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando assim, o que que te deixa mais nervoso no dia da prova? O que que é capaz de gerar ansiedade, nervosismo, essas coisas. E a galera me respondia muito, muito isso, assim. Ah, eu tenho medo de chegar lá e não saber fazer um bom jogo de palavras, não saber usar o meu vocabulário a meu favor, ou eu tenho medo de chegar lá e errar coisas bobas. Vamos supor que você chega lá no dia do Enem, cara, e erra assim, três acentos e duas vírgulas. Beleza, você tira 960, você tem a nota excelente para entrar numa universidade. Não é esse o problema. O problema é se você errar uma coisa grosseira, entendeu? Ter que falar, por exemplo, da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher e você falar somente do trabalho de cuidado. Aí você fala do homem que faz o trabalho de cuidado. Ó, sabe o famoso deu ruim? Aí você vai voltar, porque no ano que vem você vai ter que fazer de novo. Entendeu? Então assim, eu tenho medo de errar coisa boba. Esquece. Torce para que se você errar, seja uma coisa boba. Porque se você errar uma coisa cabulosa, você tá ferrado e ano que vem você faz de novo o Enem. Então assim, primeira coisa é não alimente o medo de errar. Alimente passar na prova. Eu vou te contar aqui um parênteses rapidão, só para você entender as coisas. Eu participo de campeonatos de bicicleta, de maratona, de mountain bike, tá? Então, assim, eu faço provas longas. Eu faço uma prova todo ano que chama Caminhos de Rosa, e eu vou botar umas fotos minhas da chegada e tal, você vai ver. Eu chego destruído. É uma maratona de mais de 155 quilômetros, uma média de 12 horas de prova pedalando no sertão mineiro. Sabe o sertão do Guimarães Rosa, que ele escreveu Grande Sertão Veredas? Então, é um sol para cada cabeça. Você imagina a loucura que não é aquilo. E como que eu faço? Todos os dias que eu treino imaginando que eu estou acabando a prova, que eu estou conseguindo finalizar a prova, que eu estou chegando lá. Toda vez eu estou treinando um dia sem nenhuma motivação, eu treino pensando na última subida dessa prova, que é uma subida muito íngreme, eu estou lá pensando nisso. Eu estou em casa, um dia que eu estou treinando super motivado, fazendo muita força, eu estou pensando na prova, estou pensando num determinado momento que eu já passei, que eu senti muita cãibra, muita dor, eu sempre penso, eu vou passar lá forte, eu vou passar lá forte, eu vou conseguir finalizar essa prova. E aí vem uma coisa muito doida, que é o seguinte, toda vez que eu faço essa prova, essa competição, ou eu tenho muita cãibra, ou eu passo mal. Da última vez eu passei mal, mas assim, mal mesmo. Pus tudo para fora, duas vezes, caído no chão, fiquei sujo. Você não imagina a loucura que foi. Isso, vamos pôr aí, entre 10h30 e 11h30 da noite, sozinho, no meio do mato, fazendo uma trilha. Nas duas vezes eu consegui me recuperar, coincidentemente ou divinamente passaram pessoas, me ajudaram e eu consegui finalizar a prova. Mas por quê? Porque na minha cabeça não tinha opção de desistência. Um cara falou para mim, quer que eu chame aqui o resgate? Cara, faltava, sei lá, 35 quilômetros, 30 quilômetros, eu não sei mais, tá? 25, por aí. E eu falei, cara, nunca, velho, eu vou conseguir chegar no fim. Por quê? Porque na minha cabeça eu passei um ano treinando que eu vou chegar no fim. Então você, quando vai fazer o Enem, a mesma coisa você tem que fazer, cara. Eu vou conseguir passar nessa prova. Eu vou tirar uma nota boa na redação. Eu vou chegar no dia do Enem e vou saber escrever uma redação sobre o tema que vier. Por quê? Porque eu treinei, vamos pôr aí, 30 temas de redação. Você vai fazer 30 temas sobre vários assuntos diferentes. Então, obviamente, no dia da prova, você está preparado para fazer essa prova. Então, toda vez que você sentar para estudar, toda vez que você sentar para fazer uma redação, pensa 5 segundos, eu vou chegar no dia e vou conseguir me dar bem. Eu vou chegar no dia, eu vou fazer tudo certinho. Eu vou chegar no dia, não vai ter nenhuma questão que eu não saiba fazer. Se eu não souber, eu circulo, volto depois, não importa. Nada vai me parar no dia do Enem. Eu vou conseguir ser aprovado nesse ano na faculdade. Esse é o pensamento que você tem que ter todos os dias quando você está estudando. Aí você vai falar, mas eu penso diferente. Você pensa errado. Você está lá estudando e você pensa, eu acho que não vai dar. Eu acho que esse ano vai ser foda. Porra, então para de estudar, velho. Entendeu? Eu falo isso para meus alunos, esse ano vai ser difícil. Então para, velho, vamos pro clube, vamos tomar sol, vamos pra piscina, vamos pra cachoeira. Se você tá nessa aí, é para passar. E como que você faz para lidar com isso, assim, com esse treino, com essa mentalidade?
Começa a identificar. Você está lá fazendo uma redação, aí você começa a sentir que você ficou mais nervoso que o normal. Você começa a identificar, pô, será que é o tema da redação que eu estou fazendo que está me deixando desse jeito? Será que é o horário que eu estou estudando que está me deixando desse jeito? Porque tem muito disso, às vezes você está estudando no horário errado. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu leio muito no ônibus, eu vou trabalhar, eu ando muito de ônibus. Então eu leio bastante. Tem gente que passa o tempo no celular, tem gente que passa o tempo dormindo. Eu passo o tempo lendo. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho para ler. E eu sei que determinados horários para mim é muito ruim. Entre 5 e meia, 7 horas da noite, se eu for ler no ônibus, eu durmo fácil, fácil. Por quê? Aquele momento não é um momento que eu estou bom para ler. Em compensação, se eu voltar no ônibus de 8 e meia da noite, de 9 horas, eu consigo ler tranquilamente. A mesma coisa em determinados horários. Então, assim, a vida inteira eu dei aula à tarde. A vida inteira eu sempre dei aula em cursinho no período da tarde. Então, a tarde é um momento muito agitado do meu dia. Não é um momento que eu consigo ler, não é um momento que eu consigo corrigir redação bem. Corrigir redação, eu corrijo redação bem de manhã, que eu estou tranquilo, eu acordo, faço meu esporte, agora eu cuido da minha filha, né, da neném e tal, mas eu consigo corrigir redação de manhã melhor do que eu conseguiria corrigir, por exemplo, no período da tarde. O período da tarde é um momento que eu estou meio agitado demais. Então, uma dica que eu te dou é começa a fazer uma avaliação dos seus horários. Quais horários você estuda bem? Quais horários teu estudo rende melhor? E tenta adaptar isso, obviamente, para depois do almoço. Por quê? Porque o Enem é de 1h30 às 6h30 da tarde, 5h30, 6h30. Então você tem que render muito à tarde. Então começa a entender qual horário que você escreve redação bem, qual horário que você estuda bem. Isso vai te ajudar muito. Fazendo essa identificação, seu estudo vai render muito mais. E com o seu estudo rendendo muito mais, obviamente, sua nota chega. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: estude bastante, não se preocupe com o repertório, não se preocupe com o assunto da redação, saiba fazer uma redação por argumentação. Ah, eu não sei. Procura aqui no nosso canal de Certa Palavra, tem muita coisa boa para você sobre isso. É muito importante você saber lidar com isso. E outra coisa fundamental, saiba lidar com seus erros, tá? Errei, beleza. Apago e aprendo e acerto na próxima. Ninguém vive sem errar, tá? E tanto é que existe o ditado, é errando que se aprende. Então, o meu conselho para você é mudar sua mentalidade em relação aos seus erros. Eu erro muito, todo mundo erra, não é possível. Agora, no dia da prova eu vou errar. Tudo bem, cara. Erra lá 3 acentos, erra lá um conectivo que seja, tira seu 960, seu 920 e vai embora para a faculdade, sacou? Então, assim, muda a mentalidade em relação a erro. Errar é normal, todo mundo vai errar. Ninguém vai fazer o Enem acertando todas as questões, tá? Ninguém. Então, assim, não se preocupe com isso. Muda a tua cabeça. Mudando a tua cabeça, muda o nervosismo. Mudando o nervosismo, sua nota sobe. Sua nota subindo é aprovação garantida, beleza? Então, me diz aqui nos comentários se você fica nervoso, se isso te atrapalha, como que você lida com isso. E eu queria te pedir um favorzaço, dois. O primeiro é para você se inscrever no canal de Certa Palavra e me ajudar a chegar no 1 milhão de seguidores. E o segundo, mais importante, me conta de qual cidade do Brasil que você está me assistindo. Eu adoro saber de qual lugar que vocês estão me assistindo. Isso daí me dá muita motivação, de verdade. Eu estou aqui dentro do meu estúdio, na minha casa, produzindo conteúdo para vocês e espero que seja de grande valia, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau, tchau.